Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que toda semana vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil, para mostrar o que é o poder público, privado, da imprensa, sindical, empresarial, para que os senhores conheçam através da figura daqueles que detêm o poder. Hoje entrevistarei um queridíssimo amigo, aliás, por ser muito mais velho do que ele, vi crescer na advocacia, nos primeiros tempos do Marcos advogado, eu, Geraldo Vidigal, aquele grupo mais perto, que acompanhamos o crescimento dele, e que é hoje o presidente da mais importante seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a seccional de São Paulo. Tem praticamente 40% de todos os advogados brasileiros. Está à frente da Ordem de São Paulo há 6 anos, está concorrendo a mais um mandato, e eu, desde o início, sempre tive com o Marcos, razão pela qual eu queria que o telespectador conhecesse um pouco do que o Marcos tem feito pela Ordem dos Advogados no Brasil inteiro e, ao mesmo tempo, aquilo que tem feito especificamente na sua presidência aqui na Ordem dos Advogados em São Paulo. Queridíssimo Marco, grande prazer de tê-lo mais uma vez no meu programa e gostaria que você falasse um pouco dessas realizações que foram muito grandes. Você pegou um período bem complicado em que o direito de defesa nem sempre foi compreendido pelo Poder Judiciário e do Ministério Público houve uma tentativa de pisotear, dizendo que o advogado mais atrapalhava do que colaborava com a justiça, quando numa democracia, o que há de mais importante para mostrar que temos uma democracia é o direito de defesa. Uma palavra, meu querido amigo. Professor, primeiro registrar mais uma vez a honra que eu tenho de estar no programa, ao seu lado. O senhor que para mim é o maior jurista que eu conheci, nos meus mais de 30 anos na advocacia. O professor é alguém que eu tenho uma admiração profunda desde a época de estudante ainda. E eu tenho orgulho de dizer que eu, nesses 30 anos de advocacia, tive a presença contínua do professor, como um grande amigo. Nós estamos completando esse ano 30 anos de Constituição, professor, e, sem dúvida nenhuma, o eixo principal de uma democracia e, portanto, da nossa Constituição é exatamente o direito de defesa. É o principal direito de alguém dentro de um processo democrático. E, nesse período, nós sofremos iniciativas de uma visão punitista do Estado. Nós tivemos momentos tristes onde o direito de defesa foi afastado, mitigado pelo menos, e o avanço estatal sobre direitos fundamentais do cidadão, talvez até para tentar justificar as suas próprias mazelas, não conseguindo alcançar o estágio democrático que a Constituição proporcionou, a Constituição de 88, o Estado, como resposta à sociedade, o clamor da sociedade, muitas vezes, ao invés de se discutir as razões da sua morosidade, discutir a razão do seu custo, em todos os sentidos, inclusive financeiro, para a sociedade, ele usa como resposta mitigar os nossos direitos. Um exemplo foi exatamente a questão do Ministério Público, né? Nós tivemos algumas iniciativas há alguns anos no sentido de o Ministério Público passar a ter poderes de investigação. E nós sabemos que o Ministério Público é uma instituição importantíssima dentro da democracia, mas com a vocação de acusação. O Estado se divide entre o investigar por uma entidade neutra, pela polícia, pela autoridade policial. Ela é neutra, não investiga para acusar nem para defender. A acusação feita pelo Ministério Público e o julgamento feito por um juiz. Quando essas funções se misturam, nós começamos a ter problemas na construção da justiça. O Ministério Público vocacionado para acusar, ele, ao investigar e se deparar com uma prova contrária à sua tese de acusação, que favoreça a tese de defesa, ele vai ter muita dificuldade, evidentemente, de trabalhar com ela. Aliás, o Marcos, é interessante, quando foi apresentada a PEC 37, simultaneamente, havia uma lei, um projeto de lei em curso, que foi aprovado
pouco antes da PEC 37, e nessa lei se dizia com clareza que a função de presidir o inquérito policial é do delegado de polícia. Aliás, não disse mais nada do que está na Constituição. 144, parágrafo 4º, declara com toda clareza que exclusivamente aos delegados de polícia de carreira cabe ser polícia judiciária. O Ministério Público não é polícia judiciária. A investigação é o vestíbulo do processo criminal. Na dúvida, o membro do Ministério Público tem que acusar. Quando, na dúvida, cabe ao Poder Judiciário absolver. E é evidente como é que alguém pode ser parte e juiz. Eu dei para a ação dos delegados de Polícia Federal um parecer, elaborei, que está junto à ação direta de inconstitucionalidade, porque o Ministério Público não se conformou com aquela lei, entrou com uma ação direta. Eu tenho a impressão que o Carlos Mário Veloso, que está advogando pela DPF, fui eu que sugeri que eles entrassem em contato, que é favorável à nossa tese, e o parecer lá está. Mas eu tenho a impressão que apenas cumpriu o que está na Constituição. Se dizem que é polícia judiciária, o Ministério Público não é polícia judiciária. Ele é uma função essencial à administração da justiça, não é poder, e é uma função essencial à administração da justiça no mesmo nível da advocacia. É isso que está nos artigos 127 e 135. Funções essenciais à administração da justiça, advocacia e Ministério Público. Isso que vocês estão colocando na ordem, aliás, eu tenho dado todo o apoio, e também aos delegados de polícia de carreira, é exatamente o que é a corretíssima interpretação do 144, parágrafo 4º da Constituição. É isso, professor. Mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal avançou no sentido de permitir a investigação pelo Ministério Público em decisões e em recursos extraordinários, não ainda numa ação de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. E por conta disso nós tivemos a iniciativa, professor, foi a iniciativa da OAB de São Paulo, de um projeto de lei que foi aprovado, hoje acresce ao nosso estatuto uma nova prerrogativa, que é a participação do advogado no inquérito. Aliás, nas investigações, não só no inquérito, em todas as investigações, para contrapor. Se o Ministério Público se arroga no direito de investigar, de participar da investigação, a defesa também tem que participar. Se é para acabar com a neutralidade que é característica das investigações, que a defesa também participe. E agora essa discussão está no projeto do novo CPP, do novo Código de Processo Penal, onde aparece pela primeira vez a figura da investigação defensiva, que nós apoiamos, que é o advogado poder também apresentar prova durante a investigação. Evidentemente, a valoração dessa prova vai se dar posteriormente, quando essa prova chegar ao magistrado, e ele vai decidir se a prova está ou não apta a fundamentar enfim, a decisão que vai ser proferida, mas ao menos se começa a construir também a ideia da investigação defensiva, contrapondo a investigação por parte do Ministério Público. Essa preocupação em compor de forma equânime o sistema de defesa é fundamental numa democracia, ainda quando a própria sociedade muitas vezes não compreenda que não há possibilidade de se realizar justiça sem a plenitude do direito de defesa. Aliás, o dado interessante é o seguinte: todos pensam que o Código Povo de Processo Penal é um instituto, é uma estrutura, um diploma legislativo de defesa da sociedade. E não é verdade. O Código de Processo Penal existe para defender o acusado. Na prática, se a sociedade fizesse justiça com as próprias mãos, nós teríamos linchamentos públicos. Veja, por exemplo, a Revolução Francesa. Quando eles substituíram os tribunais judiciais por tribunais populares, foi o maior banho de sangue de 1792 a 94 da história francesa. Então, esse aspecto é fundamental que se saiba. A sociedade é protegida numa democracia pelo direito de defesa. E o Código de Processo é para que se faça justiça com a possibilidade de o acusado ter aquilo que está na Constituição, no artigo 5º, inciso 55. Ampla defesa. Esse adjetivo não foi posto no texto constitucional assim por erro, ou por descuido,
ou porque era bonito. Foi colocado porque nenhuma defesa é suficiente. É a ampla defesa que garante a democracia. Nós tivemos algumas iniciativas, professor, como aquelas 10 medidas do Ministério Público, que a sociedade comprou no sentido de, evidentemente, no sentido de combater a impunidade, combater a corrupção, mas que apresentava questões que, evidentemente, ultrapassavam os limites do Estado Democrático. Uma delas era a possibilidade de prisão preventiva, a nova modalidade de prisão preventiva do investigado, não era nem do acusado. Investigação não há juízo de valor, se houvesse juízo de valor, Claro. já estaria iniciado o processo. Então, a prisão do investigado para quem não tem acesso a recursos financeiros, para não financiar a sua defesa, ou em outras palavras, para não contratar advogado. Uma das propostas era prender o investigado para que ele não pudesse acessar os seus recursos para contratar advogado. Isso é negativa total do Estado Democrático. Nós estamos indo agora, meu caro Marcos, para os nossos comerciais. Nós vamos continuar falando e gostaria daí que você falasse no segundo bloco sobre o que, durante esses 6 anos, você fez para a advocacia em própria, digamos, a defesa do exercício profissional, que foi uma das características que eu acompanhei no exercício da sua presidência à frente da Ordem. Vamos agora aos nossos comerciais.